Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa. E hoje eu vim fazer com vocês esse lindinho aqui, que é o porta-copos do americano, do Suplá e Helena. Foi um pedido de uma amiga, de uma seguidora minha, que precisava, né, de fazer o jogo, porque a cliente encomendou para ela um joguinho e ela me pediu se eu podia fazer o porta-copos, então tá aí, joguinho completo aí, americano e porta-copos, a coisa mais linda. Gente, tô apaixonada nessa duplinha aqui. Esse passo a passo eu fiz ele com essas pontinhas aqui, né, que tá um pouquinho diferente do americano original, que na verdade eu fiz duas versões do Helena. Fiz essa daí e fiz um azul também, com outra base, né, outro meio. Fiz um relevo aqui nessa base, né, algumas pessoas... E eu percebi que algumas pessoas estavam tendo dificuldade nessa entrada, né, nesse início aqui. Aí eu fiz outra versão dele. Eu fiz uma outra versão com uma base pizza, né, mais facinho. E aí eu fiz o biquinho dele aqui, essa parte aqui com uma pontinha. Igual eu fiz nesse porta-copos aqui, tá? Mas é opcional, eu explico isso lá durante o passo a passo no vídeo. Se você não quiser deixar com essa pontinha, você vai fazer ele todo igualzinho, tá? Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez aqui no canal, ainda não é inscrito, não conhece meu canal, eu te convido a conhecer e a se inscrever. Tem um botãozinho, quando você clica no vermelho, na barrinha vermelha, vai aparecer 3 sininhos, você vai clicar na opção todas, porque aí o YouTube te avisa toda vez que tiver um passo a passo novo aqui no canal. Não precisa assim você ficar se preocupando, ele faz esse trabalho para você. Se você já gosta do meu conteúdo, já me segue. Não esqueça de deixar aquele joinha para começar o vídeo, porque eu sei que você vai amar fazer isso aqui comigo, essa peça linda comigo aqui. Então já deixa o joinha, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é um conteúdo bom, é um conteúdo que você gosta, e assim ele vai entregar esse canal, né, entregar todos os meus passo a passo aqui para mais pessoas. Se você fizer ele comigo, não esqueça de me marcar, eu vou amar ver que vocês conseguiram fazer. Esse passo a passo não é para iniciante, mas muitas iniciantes me relatam que conseguem fazer os meus passo a passo, e eu sei que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Porque ele é bem facinho, gente. Parece que é difícil, mas não é não, mas ele é bem facinho. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso passo a passo. Agulha e linha na mão e bora começar a nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar o Barroco Maxi Color número 6. Essa cor é a 3390. Vou utilizar também o Barroco Maxi Color número 6. Essa cor é a 6133. Vou também utilizar o fio Encanto Dourado para fazer os acabamentos, os detalhes. Esse é o fio Encanto que tem o Tex 777. Vou precisar também de uma tesoura para cortes, uma agulha de crochê número 3,5 milímetros. Vou utilizar a agulha de tapeceiro número 14. Eu coloquei duas aqui porque eu vou fazer uma explicação durante o vídeo para vocês, tá? E também vou utilizar para o arremate a cola pano. Pessoal, então antes da gente iniciar o nosso passo a passo, aquele recadinho importante para quem é iniciante. Esse vídeo não é para iniciante, porém, muitas iniciantes me relatam que conseguem acompanhar meus vídeos e conseguem reproduzir as peças, tá? Mas qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar lá no privado, na rede vizinha, ou também você pode deixar um comentário aqui no vídeo, tá? Que se sua dúvida for dúvida de mais pessoas, então eu consigo ajudar bastante gente, tá? E assim que eu puder, eu vou respondendo aí os comentários de vocês. E também, se você já é uma crocheteira experiente, vou deixar a dica aqui para quem queira aumentar ou diminuir a velocidade desse vídeo. Aqui no YouTube tem esse recurso, então você pode tanto diminuir a velocidade para acompanhar melhor, né, aonde eu estou fazendo os pontos, como é que eu estou colocando a agulha no ponto, e também você pode estar economizando tempo e acelerando aí o vídeo e fazendo o passo a passo mais rapidamente, tá? Então vamos lá, vou iniciar fazendo um anel mágico. Se você não consegue fazer anel mágico, tem alguma dificuldade ou não gosta mesmo de trabalhar com anel mágico, é só fazer as correntinhas iniciais, de 4 a 5 correntinhas, para poder fazer a primeira carreira, tá? Também irei fazer subida com falso ponto alto. Se você também não gosta de trabalhar ou não consegue fazer, pode fazer subida com correntinhas
sem problema algum, tá? Algumas pessoas comentam nos meus vídeos isso, que não tá conseguindo, tá tendo dificuldade, e eu sempre respondo que pode ser feito da maneira tradicional, com a subida de correntinhas, tá? Sem problema nenhum, não vai influenciar. Então, nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Como é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, o fio na palma da minha mão, vou dar um giro aqui nesses 2 dedos, cruzo aqui em cima, pego com esses outros 2 dedos, venho com a agulha, com a bolinha, com o gancho virado para baixo, passo no primeiro fio, pego de trás, trago para frente, dou um giro, coloco aqui a linha e puxo para dentro dessa alcinha, tá, que eu fiz. Agora eu vou tirar do dedo esse anel, puxo aqui o fio inicial para fechar um pouquinho o anel, para ele ficar menor e melhor para a gente trabalhar na mão, tá? Venho aqui dentro desse anel, puxo o fio lá de trás, trago para frente, laço e faço aqui um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu subi aqui um falso ponto alto, tá? Quem quiser, não quiser fazer dessa maneira, é só subir as 2 ou 3 correntinhas, já que você já tem hábito de fazer, tá? Vou fazer uma correntinha de separação, laço o fio e vou fazer mais um ponto alto, uma correntinha de separação. Laço o fio, venho de novo aqui no anel, pego e faço mais um ponto alto com uma correntinha de separação. E assim eu vou fazer por mais 9 vezes, ou seja, vão ficar 12 pontos altos dentro desse anel, nessa primeira carreira, com uma correntinha de separação entre eles, tá? Então, vou acelerar o vídeo, mas é só fazer aí os 12 pontos altos, com uma correntinha de separação. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Agora eu vou puxar esse início de fio aqui, todinho, até o final. Quem estiver trabalhando com correntinhas já vai escondendo essa ponta de fio, né? Esse fio inicial aqui por baixo dos pontos, tá? Só que eu gosto de trabalhar assim para eu justamente no puxar aqui, ó, fazer esse ajuste, para deixar bem fechadinho esse meio aqui, essa primeira carreira, tá? E esse fio aqui eu arremato ele depois. Vou fechar aqui, tem o ponto baixo e tem a correntinha que a gente subiu. Vou atravessar a agulha na correntinha que a gente subiu, pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo para fechar, ok? Vamos para a próxima carreira. Então, você que está trabalhando com correntinhas pode subir a correntinha daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessa primeira correntinha, coloco a agulha, atravesso, pego o fio lá de trás, trago para frente e faço um ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou tirar essa agulha da linha, eu venho nesse próximo ponto aqui, jogo a agulha assim, ó, de trás para frente, pego o fio, passo aqui para dentro desse ponto, puxando essa alça para trás, ajusto aqui um pouquinho, e agora eu volto aqui na frente, coloco a agulha, pego o fio, trago para frente, faço ponto baixo e correntinha para subir o meu primeiro falso ponto alto dessa segunda carreira. Laço o fio e agora eu vou fazer mais um ponto alto junto com esse aqui, tá? Que eu subi, ó, no mesmo lugar, coloco a agulha e faço mais um ponto alto, começando a fazer já o aumento dessa segunda carreira, tá? Faço uma correntinha de separação, laço o fio, venho no segundo ponto e vou fazer mais 2 pontos altos em cima desse ponto de base. Uma correntinha de separação, venho no próximo e vou trabalhar mais 2 pontos altos em cima desse ponto de base. Uma correntinha de separação. Então, essa segunda carreira vai ser nessa sequência, 2 pontos altos em cada ponto de base, com uma correntinha de separação, tá bom? Então, só fazer todinha a carreira e a gente já se encontra aqui. Eu voltei aqui antes de trabalhar esse último ponto para mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar, né? Já que a gente tem aqui é um falso ponto alto, então eu vou colocar aqui, ó, atravesso aqui no meio, tá? Desse ponto. Coloco a agulha atravessando ele no meio, pego o fio, trago e faço aqui um ponto alto e 2 pontos altos. Desse jeito, vai ficar desse jeito, ó, tá? Vou fazer uma correntinha para terminar
E venho aqui, tem o ponto baixo e a correntinha do falso ponto alto, atravesso a correntinha, pego o fio, trago e faço ponto baixíssimo para fechar, ok? Então, terminamos aqui a segunda carreira. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira toda de pontos baixos, tá? Sem fazer aumento algum. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar a agulha aqui na alcinha de trás do próximo ponto, pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo. E agora eu venho pela frente, pegando as duas alças desse próximo ponto, pego o fio e faço um ponto baixo. Então, a gente vem aqui no espaço e faz um ponto baixo. No ponto, a gente vai fazer um ponto baixo, no outro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. No espaço, a gente vai fazer um ponto baixo. No ponto, cada ponto, a gente faz um ponto baixo e o espaço, um ponto baixo, tá? Então, vai ficar assim, ó, desse jeito. Se a gente tinha aqui 24, né? 24 pontos altos, mais 12 espaços. Então, a gente vai ficar com 36 pontos baixos, tá? No total. É só seguir fazendo toda aí a carreira e a gente já retorna aqui. Voltei aqui no último ponto, a gente vai atravessar ele, para mostrar aqui para vocês, ó. A gente vai atravessar ele igual da outra carreira, tá? Você pode pegar aqui ou você pode atravessar, eu vou atravessar aqui e fazer o último ponto desse jeito, dessa maneira. Agora, nós vamos tirar a agulha da linha, vai pular o primeiro ponto baixo, vai vir no segundo, coloca a agulha de trás para frente, pego aqui o fio, trago aqui para a agulha e puxo lá para trás, tá? Vou dar uma puxadinha só para ajustar, ó, para ajustar essa alcinha aqui em cima do ponto que a gente não trabalhou. E vamos voltar aqui, a gente volta aqui pela frente no mesmo ponto, pego o fio, trago, laço e a gente vai fazer, passa aqui, ó, a gente vai passar aqui a primeira laçada em somente uma alça, tá? Desse jeito. Agora a gente vai laçar e vai passar na segunda alça, tá? Desse jeito. Eu vou fazer um ponto baixo mais alongadinho, tá? Faço uma correntinha de separação. Laço o fio e venho no mesmo espaço, coloco a agulha, puxo o fio, laço e faço um meio ponto alto, que é laçar o fio e passar em todas as três alças. Desse jeito, tá? Fizemos meio ponto alto aqui. Vou laçar o fio, vou pular um ponto de base e venho no segundo ponto de base, coloco a agulha, puxo o fio lá de trás, trago para frente e passo todas as alças fazendo assim um meio ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio e venho aqui no mesmo ponto de base, pego o fio, trago, laço, passo em todas as alças, terminando assim o meio ponto alto. Laço o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo, pego o fio, faço um meio ponto alto, uma correntinha de separação, laço o fio, coloco a agulha no mesmo ponto de base, pego o fio lá atrás, trago para frente, passo direto aqui, fazendo assim, mais meio ponto alto. Então, a gente vai fazer essa sequência de pontos V's, tá? Que esse aqui é um V, por toda a carreira, sendo que entre um ponto e outro a gente faz uma correntinha e coloca ele no mesmo ponto de base. Entre um ponto e outro, na verdade, a gente não faz correntinha, a gente só faz correntinha no meio do ponto V, tá? Então, agora eu só seguir, pulo um ponto de base sempre e faz um meio ponto alto, uma correntinha no mesmo ponto, outro meio ponto alto, tá? E assim seguimos por toda a carreira, tá ok? Façam toda a carreira, a gente já se encontra aqui. Pessoal, terminei aqui os pontos V's. Ficaram 18 pontos V's desse aqui, tá? Porque eram 36 pontos baixos e a gente intercalou um ponto de trabalho, o outro não, né? Agora a gente vai cortar o fio, porque a gente vai trabalhar outra cor, a segunda cor, né? Vou puxar aqui direto, coloco o fio na agulha, venho aqui, tenho o primeiro ponto, venho no segundo, atravesso aqui, ó, a agulha da frente para trás. E agora eu venho de cima para baixo, pegando essa primeira alcinha aqui do ponto. E agora eu venho nesse primeiro ponto aqui que a gente não trabalhou e atravesso aqui, ó, jogando para trás, tá? Puxo aqui bem para fechar, ajusto aí a alça.
Puxei bem e ajustei direitinho, ó, ficou perfeito. Vou descer aqui, vou descer o fio para depois eu arrematar no final. Deixar reservado aqui para baixo, tá? E agora a gente vai fazer, ó, já dei uma ajustadinha nele aqui. Agora eu vou vir com a minha agulha 4, tá? E por que que eu troco a agulha quando eu vou trabalhar com esse fio dourado, tá? Para fazer o alinhavar dele. Por conta de não ficar repuxando, tá, gente? Aqui no meio. Se seu ponto for apertadinho, esse fio de viscose, ele não tem elasticidade. Então, se você trabalhar aqui com a mesma tensão de ponto, né, apertadinho, para trabalhar com esse fio, ele vai começar a emborcar a sua peça, tá? Ela não vai ficar retinha assim, ela vai começar a emborcar, ficar um ovinho aqui. Então, para não correr esse risco de eu esquecer na correria, fazendo encomenda, muitas peças, eu já trabalho logo o alinhavar dele com a agulha maior, tá? De número maior. Então, a gente vem aqui, eu venho em qualquer ponto, coloco a agulha, ó, aqui é o ponto baixo que a gente vai trabalhar, tá? Coloco a agulha no ponto baixo, pego o fio lá de trás, trago pra frente, deixo aqui um pedacinho, mais ou menos assim, o tamanho de um cabo da agulha, tá? Pra gente poder arrematar depois, colocar na agulha não ficar faltando pedaço, faltando fio. Venho no ponto baixo da frente, coloco a agulha, pego o fio, trago e faço aqui a correntinha, tá? Venho no ponto da frente, coloco a agulha, puxo o fio, trago e faço ponto baixíssimo. No próximo, pego o fio, trago, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazendo por todos os pontos, tá? Dessa carreira de pontos baixos. E vou seguindo assim, tá? Então, gente, ó, vou fazer mais um pouquinho aqui. É só ir fazendo isso. Esse ponto aqui é o ponto correntinha, que a gente fala, tá? Que é uma correntinha, só que a gente tá... É uma correntinha feita direto na peça, ó. E dá esse efeito lindo, né, na peça, tá bom? Ainda mais com fio dourado. Então, é só seguir aí e a gente se encontra aqui pra fazer o arremate. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa carreira, agora a gente vai cortar o fio. Ó, fiz o último ponto até aqui, tá? Até esse ponto aqui. Agora a gente corta aqui o fio. Puxo aqui direto. Coloco aqui na agulha. Agora eu vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto, vou atravessar assim, ó, a agulha. Nesse sentido. E agora eu vou botar aqui da frente para trás, ó. Nesse último ponto. Vai sair aqui atrás. E puxo. Olha como é que ficou. Olha como é que fica perfeita essa última correntinha, tá? Aqui atrás, a gente vai dar... Dei mais uma puxadinha aqui, que tá folgado. Aqui atrás a gente vai dar uma laçada. Vou passar uma cola, tá? No fio. Faço aqui uma laçadinha já com a cola, ó. Vai olhando aqui na frente pra ver se não deformou. E só isso. E deixo aqui colando. Vou deixar aqui a dica pra vocês da agulha de tapeceiro, tá? Que eu utilizo a agulha em 2 formatos. Essas aqui, as duas, tá? As duas agulhas, elas são agulhas de tapeceiro número 14, tá? Porém, essa daqui, ela tem uma ponta, tá? Uma pontinha. E essa daqui é boleada, tá? A ponta dela, ela não tem essa pontinha, ela é bem redondinha na ponta. Então, qual a diferença, né? Para que eu utilizo cada uma? Essa daqui eu utilizo para fios em geral, tá? Para fios de algodão, fios de barbante,
em geral, tá? E essa boleadinha eu utilizo para fios assim como fios de viscose. Fios de viscose, fios de polipropileno, fios mais sintéticos, tá? Por quê? Porque na hora que você vai fazer o arremate, o fio de, por exemplo, esse fio viscose aqui que eu utilizo, se pegar um fio no meio, tá? Se você atravessar esse fiozinho aqui no meio, vai repuxar. Se você pegar ele pelo meio assim, ó. Além da agulha não passar direito, ela fica presa, tá, ó. A agulha fica presa, ó. Ela não passa dentro desses fios sintéticos, tá? Pode ser que repuxe, desfie o seu fio, deixando assim uma estética ruim, tá bom? Ou ele pode também estourar, né, arrebentar esse fio e ele desmanchar, tá bom? Então a gente vai fazer aqui o arremate desse fio, ó, sem correr o risco de estourar o meu fio, tá? Então eu vou fazendo assim, ó, para arrematar ele e vou colocando uma colinha aqui. Já vou colocando a cola para ir colando esse fio. Vou alinhavar aqui no próximo. E vou no próximo. Aí no próximo eu já boto cola de novo, tá? Só para não ficar muita cola. Ó, aqui no meio. Vem com a cola. Aí vem no outro. E vou assim, ó, escondendo meu fio pra arrematar, tá? Nunca arremate aqui direto, porque pode correr o risco de, nas lavagens, soltar a ponta e desfazer todo o seu trabalho, tá? Ou da cliente. Pode já estar na cliente, a cliente não, né? Não ter cuidado na lavagem e desfiar o fio. E agora eu já vou pegar um fio de algodão aqui, ó, por baixo, só pra gente arrematar, colando ele aqui embaixo. Boto cola aqui embaixo, ó. Que eu acho que já deu uma distância boa aí da onde a gente terminou. E corto o fio. Aí ele ficou assim, ó. Eu fui alinhavando, né? E colando, tá bom? Façam aí de vocês, eu vou fazer agora por esse lado de cá, tá? Deixa eu ensinar já o arremate desse aqui. Pegar agora a agulha de tapeceiro com a ponta. Então, esse aqui, inicial. A gente vai vir aqui. Eu vou pegar esses dois fios aqui, que eu gosto de estar fechando. Ó, vou pegar esses dois fios aqui, que eu gosto de fechar um pouquinho esse buraco aqui, que a gente finaliza a carreira. Então, eu fecho assim. Agora eu vou jogar pra cá. Vou esconder eles aqui embaixo. Vou esconder essa ponta de fio aqui embaixo desses pontos altos. Agora eu pego aqui e divido no meio. Vai ficar 3 fios para cada lado. Coloco na agulha. Venho aqui no meio, aqui, ó, entre um ponto e outro, entre uma perninha do ponto e outra, eu atravesso aqui esse fio. E agora eu vou colocar a outra cola, cola jeans, tá? Pode ser cola jeans, cola pano. A cola que você já está acostumada, ou se não quiser colocar cola também, não tem problema. Bota aqui um pinguinho de cola. E amarro 2 vezes ou 3 vezes, tá? Vou amarrar só 2, só. Corto o fio. E agora eu pego a agulha assim, ó, e escondo esse nozinho embaixo aqui dessa linha, tá? Desse jeito, ó. Aí tem um pouquinho de cola aqui, a cola já adere e aí fica e consegue tampar, tá bom? Esse aqui vai fazer da mesma maneira. Não vou gravar não, para não ficar muito grande esse vídeo, mas é só esconder ele aqui e cortar do jeito que eu cortei agora. Divide no meio e corta, tá bom? E assim vocês vão fazendo todos os arremates até o final. Pessoal, voltei aqui, vamos agora continuar. Vamos fazer agora essa parte aqui, que é o rosa mais escuro.
Então, eu vou iniciar dando aqui, ó, já troquei a agulha de novo, tá? Agora eu vou iniciar fazendo aqui 2 giros na agulha, desse jeito, segura aqui o fio. Venho aqui em qualquer ponto aqui, ó, tem o ponto V, vou vir aqui no espaço, tá? Entre um ponto V e outro, coloco a agulha, puxo o fio, trago, laço o fio e vou passar em uma alça e na segunda alça, desse jeito, tá? Essa ponta aqui eu vou desfazer, para poder já ficar um ponto baixo aqui, ó, desse jeito. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho aqui no próximo espaço, coloco a agulha e faço um ponto baixo. Vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. No próximo espaço, entre um ponto V e outro, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo espaço, ponto baixo, tá? E assim eu vou fazendo por toda a carreira. A gente vai fazer 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, até terminar. E a gente já se encontra aqui. Terminamos aqui. Deixei a última correntinha para fazer com vocês, porque a última a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai fazer uma correntinha, laço o fio e vou atravessar aqui, ó, esse primeiro ponto baixo aqui, eu vou atravessar assim, pegando as 2 alças. Então, eu pego o fio aqui atrás, trago, e agora a gente vai fazer um meio ponto alto. Laço o fio e passo nas 3 alças direto, desse jeito, tá? Agora, eu venho aqui no meio, coloco a agulha, puxo o fio lá de trás, trago pra frente, vou fazer um ponto baixo, para começar essa próxima carreira. Laço o fio e a gente vai trabalhar 9 meio pontos altos, tá? Essa carreira vai ser só com meio pontos altos. Então, laço o fio e vou fazer aqui 9 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai puxando aqui pro ladinho, 7, 8 e 9. Vai ficar um pouquinho apertadinho, vai ajustando aí, puxando, tá bom? Vai ficar assim. Nessa próxima correntinha, a gente vai colocar a agulha e vai fazer um ponto baixo, desse jeito. Na próxima correntinha, a gente vai fazer 9 meio pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ajeita aí. Na próxima correntinha, ponto baixo, tá? Então, a sequência vai ser só essa. Ponto baixo, 9 meio pontos altos, ponto baixo na próxima correntinha, 9 meio pontos altos na próxima correntinha, ponto baixo, agora 9 meio pontos altos mais uma vez, tá bom? Então, podem seguindo aí e a gente se encontra no final, aqui no final, para próxima etapa e a troca da cor novamente. Só cheguei aqui no final, fiz aqui todos as pétalas, né, com 9 meio pontos altos e uma alça entre elas com um ponto baixo. Agora, depois desse último meio ponto alto, a gente vai cortar o fio, porque aqui tá o início, né, que é o ponto baixo, que a gente vai arrematar nele. Então, eu vou cortar o fio. Puxo aqui direto. Coloco aqui na agulha. Vou vir aqui, pulo o ponto baixo, venho no primeiro meio ponto alto e atravesso a agulha da frente para trás. Desse jeito. Agora eu vou vir aqui atrás, jogo aqui na primeira alcinha o ponto, atravesso. E agora que eu pego aqui esse ponto baixo aqui do meio, tá? Esse aqui, ó. Que eu pego ele aqui por trás assim, ó. Pegando a alcinha dele, tá? Desse jeito. Puxo pra fechar bem. Prontinho. Vou só tirar
esse fio aqui do caminho. Eu gosto de arrematar essas duas pontas de fio, né, que se encontram. Eu gosto de dar um nozinho. Eu gosto de dar uma laçada e colar com cola, tá? Mas o arremate ele é pessoal, você pode fazer do jeito que você já está acostumado, do jeito que você acha mais bonito, que fica melhor. Então eu vou fazer assim, eu vou chegar mais perto ainda aqui. Só tô mostrando aqui porque tem iniciantes aqui que me seguem, tá? Então aqui, ó, agora que eu tô perto, né, da ponta inicial, eu faço assim, eu jogo uma colinha. Aqui no meio e já faço aqui, ó, uma laçadinha. Tá? Essa ponta aqui eu vou esconder aqui pra baixo e bem provável de eu esconder essa outra ponta pra cá, pra baixo. Vamos agora fazer esse alinhavar aqui, né, essa costurinha aqui com o fio dourado. Então eu pego aqui a ponta do fio, já vou dar uma laçadinha, ó. Então eu pego aqui o fio dourado. Vou sair aqui da direção desse arremate, para me facilitar, tá? Venho aqui e coloco, ó, aqui tem aqueles 9 pontos, meio pontos altos. Eu vou colocar, tem o primeiro e tem o segundo, eu vou colocar no segundo, começar daqui, tá? Coloco a agulha no ponto, puxo aqui o fio. Essa parte aqui da ponta, eu recomendo que vocês façam na altura de uma agulha, tá bom? Para poder, depois vocês colocarem nessa agulha de tapeceira aqui com facilidade. E vou segurar, né, o fio para ele não correr, porque eu não faço nó inicial, não amarro, eu só posiciono mesmo e deixo aqui para arrematar no final. E venho aqui, ó, em cada ponto desse e vou fazer ponto baixíssimo. Igual, é o mesmo ponto correntinha, ponto corrente, que a gente fez aqui embaixo, tá bom? Nesse aqui, nessa parte aqui, como não tem como emborcar, se você, né, apertar o ponto, então eu vou fazer com a agulha mesmo 3,5, tá bom? Diferente dessa daqui que eu expliquei, que aqui não podia apertar muito, senão ia atrapalhar a questão do redondo, né? Então aqui eu venho alinhavando. Vai ser um ponto baixíssimo em cada ponto desse, tá? De base, ó. Quando chegar aqui no último, que a gente passar para esse ponto aqui do meio, que é o ponto baixo, eu atravesso, ao invés de eu pegar na correntinha desse ponto baixo, eu atravesso ele aqui embaixo, ó. Nessa parte assim, atravesso ele de frente, ó. Pego ele assim de frente e puxo, porque aí ele vai ficar mais curvadinho, né? Vai ficar mais desenhadinho. Agora eu venho pro primeiro aqui normal, na correntinha do ponto, e continuo. Mas se você quiser trabalhar o ponto baixo na correntinha dele, também pode. Problema nenhum. É só efeito, né? Ó, como é que tá ficando. Tá vendo que ele faz a curvinha? E vamos continuar. Vamos fazer até o outro ali, para poder mostrar mais uma vez. Peguei aqui, ó, na correntinha do ponto, agora vem o ponto baixo do meio. Atravesso ele no meio, pego o fio, ponto baixíssimo, e começo tudo de novo aqui no lugar da correntinha do ponto, tá? Então é só isso. Olha como é que tá ficando. Deixa eu fazer mais um pedacinho aqui. Ó. Fica lindo, né, gente, esse efeito. Tá ok? Então é só dar continuidade aí no de vocês e a gente se encontra aqui. No final dessa carreira com ponto correntinha, fiz aqui o último ponto baixíssimo no primeiro que estava faltando, né, porque a gente começou do segundo. Agora eu vou cortar o fio. Puxo aqui direto. Vem com a agulha aqui. Pego aqui o ponto assim, né, nesse sentido, ó. E agora eu vou jogar aqui no último ponto, da frente para trás, saindo aqui atrás.
Vou puxar as duas pontas, que ficou caro, né? Duas pontas aqui, uma de cada lado. E agora eu vou jogar cola. Eu troquei de cola porque aquela minha cola não estava muito boa, tá? Tô usando agora cola pano. Vou deixar no início do vídeo aí, tá? Na lista de materiais. Então eu vou dar um pinguinho aqui, passar um pouquinho nesse lado aqui do fio e desse lado do fio. Um sujinho. Vou dar uma laçada. Aí você pode apertar um pouquinho, só pra não ficar alto aqui, né? Ó. Ele fica mais discreto, tá? Olha como é que ficou perfeito aqui na frente. Ok? Depois é só alinhavar aqui e colar, tá? Mas enquanto cola, a gente vai adiantando aqui a outra parte. Ó. Aqui ele já daria, né, pra terminar. Olha só que lindo, um porta-copos desse aqui, luxuoso. Tem um monte de peça aí que daria pra combinar, né, aqui no canal. Queridinho. E fica lindíssimo, ó. Com esse detalhe dourado aqui no meio e aqui, né? Mas agora a gente vai fazer a outra parte, por conta do bico do Supply Helena, que ele é bem detalhadinho, né? Ele é bem desenhado. Vamos continuar então. Agora a gente vai voltar com o fio da cor rosa. Vou começar da mesma maneira, tá? Vou dar aqui, ó, 2 giros na agulha, desse jeito. Ó, o tamanho do fio que vai ficar pro início vai ser o tamanho da minha agulha, do cabo da minha agulha, na verdade. Agora eu vou pegar aqui um outro ponto. A gente vai vir aqui na parte de trás, ó, do trabalho. Aqui tem um ponto baixo, né, certo? Um ponto baixo aqui. Aí tem uma alcinha, tem essa primeira alcinha e tem a segunda. Tem uma, duas. A gente vai pegar essa primeira alcinha aqui, com a agulha, desse jeito. Laço o fio, trago, levo aqui pra frente, ó. Vou passar 2 alças, tá? Assim, eu começo fazendo um ponto baixo. Ok? Aqui é um ponto baixo. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho nessa alça do lado. Pego ela e vou fazer um ponto baixo aqui. Desse jeito, ó. Ponto baixo, tá? Vai ficar assim, ó. Um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Venho aqui no próximo ponto baixo, pegando a alcinha dele, tá? A primeira. Laço o fio, trago, faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Venho agora na próxima alcinha aqui do lado, que vai estar mais apertadinho, que foi onde eu terminei, né? A alça dele tá aqui por baixo, ó. Atravessei, peguei a alça, agora eu faço outro ponto baixo. Vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Venho aqui no próximo ponto baixo, pego a primeira alça dele, laço e faço um ponto baixo. Agora 3 correntinhas. 2, 3. Na segunda alça agora, faço um ponto baixo. 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Venho aqui no próximo. Próximo ponto aqui. Vou caçar ele aqui, achei. Ó, a correntinha primeira tá aqui. Ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho na próxima alça aqui do lado e faço outro ponto baixo, tá? E agora é 4 correntinhas. Então vai ficar assim, ó. Esse do meio com 3, esse mais compridinho com 4, tá? Porque passa de um leque, né, de uma pétala para outra. Então tem que ser maior para não repuxar, tá bom? Então é só seguir aí fazendo assim. Beleza? Ó, vai ficar assim, levantando um pouquinho, mas depois a gente vai prender, vai ficar tudo lindo, tá bom? Então, dê sequência aí na carreira e a gente já volta aqui no início
para a próxima etapa. Pessoal, eu cheguei aqui no final, ó, falta só a última correntinha, né? A última alça de correntinha pra gente fechar essa carreira, tá? Fica assim mesmo, ó, levantadinho, tá? E agora a gente vai fazer da seguinte maneira. Aqui, como são 4 correntinhas para fechar, a gente vai fazer 2 correntinhas, laço o fio, vem aqui nesse primeiro ponto baixo, esse aqui, ó, vou atravessar ele aqui, pegando as 2 alças dele. Ó, peguei 1 e 2, peraí, vou apertar, é porque ele tá viradinho, então vou pegar aqui, ó, 1 e 2 alças, tá? Laço o fio, puxo por aqui e vou fazer um ponto alto, tá? Para equivaler às 4 correntinhas. E eu parar aqui no meio, tá bom? Dessa alça. Agora, aqui a gente fez 9, a gente tinha feito 9 meio pontos altos, né? Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. No quinto, aqui ó, no quinto ponto, as alcinhas dele estão aqui em cima. Eu vou vir e vou pegar uma alcinha essa de trás e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Prendendo essa correntinha nele, tá bom? No quinto ponto aqui. Laço o fio e agora eu vou fazer 7 meio pontos altos aqui dentro dessa alça aqui, tá? Sendo com uma correntinha de separação. Vai ser igual esse daqui, só que com uma correntinha de separação. Então, eu laço o fio, venho aqui, faço um meio ponto alto, uma correntinha, laço o fio, faço meio ponto alto, uma correntinha, laço o fio, meio ponto alto, uma correntinha, meio ponto alto, uma correntinha, laço o fio, meio ponto alto, correntinha, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, então falta mais 2, tá? Puxa aqui pro ladinho para dar espaço. Então, eu vou lá, faço o sexto, correntinha, e agora eu vou fazer o sétimo. Sétimo meio ponto alto, tá? Desse jeito, tá? Então, ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou vir no quinto ponto, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o quinto, coloco aqui na alcinha de trás, passo embaixo da minha alça, pego o fio, trago e faço um ponto baixo. Deixa eu ajustar aqui que ficou largo. Pego a alcinha de trás, passo embaixo da alça, pego o fio e faço um ponto baixo. Ficou assim. Ó, como é que tá ficando, ó. Que aí, conforme a gente amarra ele já assenta, né? Ele já abaixa, porque ele tava levantadinho, aí ele já vai ficando mais retinho, certo? Então, só fazer aí o restante e a gente já se encontra aqui. Pessoal, cheguei aqui no final, terminei essa carreira, tá? Com todos com 7 meio pontos altos e uma correntinha de separação. E aí, quando vem aqui pra prender, não faz correntinha, tá bom? Nem aqui e nem pra começar, tá? Seguinte, vou deixar uma dica aqui pra vocês. Quem tá fazendo que tem um ponto apertado. Se por acaso o trabalho de vocês emborcar, tá? Ficar subindo, ficar emborcado assim, deu uma ajeitadinha, não melhorou, continua emborcando, a dica é vocês fazerem aqui atrás, na passagem de uma pétala para outra, vocês façam aqui a correntinha, faz com mais correntinhas, né? No caso eu fiz com 4, você pode botar mais uma, fazer com 5, tá? Sendo que aqui no leque eu acho viável deixar com 3 correntinhas, tá? Porque senão vai ficar um buraco muito grande e vai subir aqui o trabalho, vai ficar um trabalho maior, tá? Então, se atentem a isso. Se vocês quiserem deixar um pouquinho mais frouxo, só entre um leque e outro aqui, ó. Entre um lequezinho e outro, faço mais correntinhas aqui nesse local, tá bom? Essa quantidade aqui pra mim ficou excelente, ó. Não fica emborcando, tá? Ele fica bem retinho. Tem o caso das pessoas que vão trabalhar também ele no barbante, né? Então, o barbante ele não tem tanta maciez, flexibilidade como tem o fio de algodão. Então, pode ser também que emborque no barbante, tá bom? Ou, se vocês quiserem também, pode utilizar a agulha 4, né? Para poder soltar mais os pontos, tá bom? Quem já tem um ponto frouxinho, mais folgadinho, vai ficar de boa essa receita aqui, tá bom? Nem precisa mudar a agulha e nem precisa aumentar a correntinha não, tá?
Então, cheguei aqui, no final fiz 7 meio pontos altos. O último não tem correntinha, então a gente vai cortar. Cortei aqui e puxo direto. Venho aqui, pulo o primeiro ponto baixo, venho no primeiro meio ponto, coloco aqui a agulha. E venho no último, na última alcinha na alcinha de trás do último. E já pegando aqui esse ponto baixo, também atravessando ele, puxo e prontinho, tá fechado. Dei uma ajustadinha, tá? Fechei. Aqui, acabou que o meu fio, ele foi parar aqui embaixo. Eu vou voltar com ele. Vou amarrar com a cola, colar, tá bom? Depois eu vou fazer isso. Vou deixar aqui só... vou deixar ele assim, daqui a pouco eu procuro ele aqui, porque eu tenho que desfazer, ó. Tem que puxar ele de volta pra cá, pro início, pra gente poder fazer a colagem aqui. A laçada e a colagem, né? Vamos agora para o bico de acabamento douradinho, tá? Se você já chegou comigo até aqui, não esqueça de deixar aquele joinha aqui no canal, nesse vídeo, para eu poder entender que vocês estão gostando do conteúdo, gostaram da receita, estão fazendo comigo, né? Porque se você chegou até aqui, é porque você está fazendo a receita comigo. Então deixa o joinha, compartilha também se você conhecer algum grupo de crochê que vai gostar de ver essa peça, tá? Se você quiser que a sua crocheteira faça essa peça para você, encaminha também para ela. Também te convido a se inscrever se você gostar aí das minhas explicações, do meu passo a passo. Você que é iniciante, conseguiu fazer comigo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, tá? O sininho. E fica aí ligado toda vez que tiver passo a passo novo, tiver vídeo de dicas, você vai ser notificado, tá? O YouTube vai te notificar. Se você fizer essa peça, quiser compartilhar comigo, vou deixar passando aqui minha rede vizinha. É só você me mandar lá, me marca, que eu compartilho para você também, seu trabalho. E também se você quiser entrar nos meus grupos de crochê, me seguir em outras redes, também vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem um link que ele vai te direcionar para todas as minhas redes sociais, tá bom? Então vamos seguir aqui. Qualquer dúvida que você tiver, não esqueça de deixar um comentário para mim, tá? Então vamos seguindo aqui fazer o bico de acabamento. Vou iniciar dando 2 laçadinhas, igual todas as vezes que eu iniciei, tá? Então aqui deixa aqui a ponta, né, de fio, segura aqui, e agora eu venho aqui nesse ponto, aí tem aqui o primeiro, ó, tem um ponto baixo, vem o primeiro ponto, eu vou no segundo, tá? Coloco a agulha, puxo o fio pra frente, laço e passo numa alça e passo na segunda alça, fazendo assim um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, e agora eu venho aqui na lateral, ó, do ponto baixo, pegando essas 2 alças da lateral, pego o fio e faço outro ponto baixo nela, desse jeito, tá? É um ponto picô, só que com uma correntinha somente, ok? Agora eu venho no próximo ponto, coloco a agulha, pego o fio, laço, faço um ponto baixo, uma correntinha, venho aqui na lateral do ponto, as 2 alcinhas, pego o fio e faço um ponto baixo. Agora venho pro próximo, vou fazer um ponto baixo. Agora, por ser esse aqui o do centro, né, são 7, 1, 2, 3, 4, esse é o quarto, que é o do meio, a gente vai fazer um picôzinho um pouco maior, tá? Pra ficar essa pontinha aqui. Caso você não queira deixar essa pontinha maior, tá bom? É só fazer igual, faz uma correntinha somente, mas eu vou fazer com 3. 1, 2, 3 correntinhas. Venho na lateral, coloco a agulha, pego o fio e faço um ponto baixo. Venho no próximo e faço um ponto baixo, uma correntinha, atravesso aqui, faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo, uma correntinha, atravesso aqui, faz um ponto baixo. E o último, e aqui tá o último ponto, a gente não faz nada, a gente não vai trabalhar um picô nele, a gente vai colocar a agulha, pega o fio, traz e faz um ponto baixíssimo. Simples, tá? Venho nesse ponto baixo aqui, atravesso a agulha também,
pego o fio, igual fez nessa corrente aqui, né? Nessa carreira aqui. E atravessa e faz puxa e faz um ponto baixíssimo. Puxo e faço um ponto baixíssimo. Esse aqui é o primeiro ponto. Pego o fio, trago ponto baixíssimo. Então, o primeiro ponto, o ponto do meio. O último ponto, o ponto do meio e o primeiro ponto serão pontos baixíssimos, tá? No próximo, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, atravesso a lateral, pego o fio e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, uma correntinha, atravesso o ponto do lado, ponto baixo. Esse é o do meio, a gente vai fazer o ponto baixo, 3 correntinhas, pego aqui a lateral do ponto, ponto baixo. O próximo ponto baixo, uma correntinha, atravesso, ponto baixo. O próximo ponto baixo, uma correntinha, pego de lado, ponto baixo. E o último, coloco a agulha, puxo o fio, ponto baixíssimo, o ponto baixo atravessa ele no meio, ponto baixíssimo, e o primeiro ponto é ponto baixíssimo. E começo tudo novamente, tá bom? Ponto baixo, uma correntinha, atravesso aqui do lado, ponto baixo e vou seguindo assim, tá? E aqui como é que tá ficando, ó. Só vou dar uma ajeitada, que fica tudo, né? Ficou bom? Perfeito, né? Fica lindo esse biquinho aqui, ó. Tá super luxuoso, um trabalho assim com dourado. Você pode fazer com outras cores também, não precisa necessariamente ser dourado, pode ser outro tipo de fio, outra cor, né? O detalhe, tá? Se você quiser fazer os detalhes com fio mais fino também, né? Fica excelente, gente. Então, só continuar aí esse bico aí, a gente retorna aqui. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira, dessa última carreira. Fiz aqui todos os pontos, aí eu fiz aqueles 3 pontos baixíssimos, o do primeiro que estava faltando, né, porque a gente começou no segundo. Agora eu vou cortar o fio aqui. Puxo direto. E venho aqui, nesse ponto aqui mesmo, ó. Vou atravessar aqui esse ponto baixo que a gente fez depois. Puxo um pouquinho. Agora eu venho aqui nesse último ponto baixíssimo, pego a alcinha dele assim, pela frente, tá? Pego aqui, ó, peguei aqui a alça dele e vou jogar aqui dentro desse ponto de novo. Atravesso o ponto. Vai ficar assim, ó. Aí aqui atrás é aquele mesmo esquema, tá? Vamos passar uma colinha, passo uma cola no fio. E amarro, dá uma laçada. Tá? E agora, para esconder esse fio aqui, é o mesmo esquema, tá, gente? A gente vai escondendo ele por baixo do fio dourado, tá? Não vou nem deixar gravado para não ficar muito longo esse vídeo. Mas assim, não tem segredo, ó, não tem mistério, é a mesma coisa. Eu vou encontrando pontos de fio aqui. Ó, vou alinhavando, vou passando por baixo, passando cola, vou escondendo o fio, igual eu fiz aqui, ó. Igual eu fiz aqui, tá? Então, já volto para mostrar para vocês o trabalho pronto. Sai as informações que eu falei com vocês, medida, peso e o preço que eu vou colocar na minha tabela, né? Lembrando que vocês precisam fazer o cálculo de vocês, tá? Então, já volto. Pessoal, tá aqui a nossa obra de arte, o nosso porta-copos, porta-xícaras. Eu tava com uma xícara aqui na mesa, já coloquei ali para testar com a colherzinha dela, ó. Ficou super luxuoso, super lindo. Agora você imagina aí fazer para receber visita em casa. Que coisa mais linda, né, gente? Que surpresa maravilhosa vai ser para as suas visitas, né, seus convidados, sentar na mesa e colocar e ver que você colocou a xícara, né, em um suporte de xícara dessa lindeza, gente. Eu simplesmente fiquei apaixonada. Quando eu fiz o modelo,
Eu fiz até bem rapidinho, né? Porque foi inspirado no modelo que eu já tinha. Antes de gravar para vocês, eu fiquei aqui admirando demais essa peça. Então, conforme eu falei com vocês, o tamanho dele ficou 17 centímetros de largura. Ele pesou 36 gramas. E um valor sugerido aí, que provavelmente vou botar em tabela, tá? Mas aproximadamente uns 18, 19 reais, tá? Que eu vou colocar nessa peça aqui. Mas, como eu sempre falo com vocês, vai ter gente que vai assistir esse vídeo e vai achar caro, vai ter gente que vai assistir esse vídeo e vai achar barato. Eu fiz o cálculo de acordo com a precificação que eu faço em todas as minhas peças, tá bom? Levando em consideração custo de material, hora trabalhada, o tempo que eu levei para fazer e mais uma margem de lucro também em cima desse custo total aí. Aí incluo também, se for encomenda, né? Como é encomenda, eu incluo também caixa, etiquetas. Eu peguei ali das menores que eu tinha, por ser uma peça pequena, né? Aí tem assim, ó, essa aqui, ela tá com a película ainda, não tirei, tá? Mas ela é de acrílico. Tem esse formato também, ó. Outro tipo de letra, tá? E tem assim coração, tem estrela, tem lisinha sem detalhes. Esse trabalho com etiquetas, com as tags, vocês vão encontrar na Etiquetas Art Laser _oficial. Vou deixar o link do WhatsApp deles aqui na descrição desse vídeo, tá? Se vocês forem levar em consideração o preço da peça, contando com tudo isso, com a etiqueta, com a embalagem, né? Com a questão do frete, que você vai comprar seu material, ou então se você vai sair para comprar sua linha, o transporte, que você também tem que incluir. Tudo isso, tá? Então, assim, os valores que eu calculei ficou entre 18 e 19 reais, então fica aí como preço sugerido, mas não esqueçam de fazer o cálculo de vocês, tá? Porque, por exemplo, eu faço essa peça bem rapidinho, né? A única coisa que, pra mim, que demora, a única parte que demora pra mim, que é a parte do arremate, mas ela é muito rápida de fazer. Então, se eu levo meia hora pra fazer uma peça dessa, então eu vou levar em consideração o preço da minha hora trabalhada, que será meia hora. Agora, se você leva uma hora, 2 horas pra fazer, tem que ser diferente a sua precificação, tá? Porque tempo é dinheiro, né, gente? Então, todo mundo recebe por horas, então você também, como artesã, como crocheteira, também precisa receber por hora. Eu acabei finalizando essa peça e não coloquei, né, não calculei, não pesei quanto que eu gastei de cada material, mas eu vou refazer essa peça e vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Para vocês fazerem o cálculo da quantidade que vocês vão fazer e comprar o material certinho. Então, para você que já curtiu, já compartilhou, já se inscreveu, já me marcou lá na minha rede vizinha, esteve comigo aqui até essa parte do vídeo, meu muito obrigada por assistir, tá? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Então, um grande beijo no coração de vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!